Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, esteja tudo tranquilo com vocês. Na, na última aula, a gente entrou no tema de histologia, né? Superada a parte de metabolismo energético, de respiração celular, fermentação, fotossíntese, quimiossíntese. A gente chegou na parte da histologia, que é a parte que estuda os tecidos do corpo humano, especificamente. E na aula passada, na histologia não estuda só a saúde dos tecidos do corpo humano. A gente está estudando na histologia os tecidos do corpo humano. Eu vou reformular minha frase para não parecer que histologia só estuda, tem histologia vegetal, histologia dos outros animais. Mas a gente está vendo a histologia do corpo humano e a gente está estudando um pouco do corpo humano, né? Por assim dizer, a gente estudou as células, o funcionamento das células e por aí vai, a origem das células, os seres vivos. E aí está estudando a histologia humana. Na aula passada a gente viu o tecido epitelial, estamos estudando lá o tecido epitelial de revestimento. E o tecido epitelial é glandular, né? Então a gente viu lá as características do tecido epitelial, das células justapostas, né? Ou seja, aquelas células que ficam bem juntinhas, pouco material entre as células, os tecidos não são vascularizados, ou seja, não tem vasos sanguíneos. E a gente classificava lá suas células, ou classificava os tecidos de acordo com o formato de suas células, né? Cúbicas, pavimentosas, colunares, prismáticas, né? E pelo número de estratos, de camadas que se formam de células, né? Então, simples, estratificado, tecido estratificado, tem os tecidos estratificados, tem os tecidos de transição, que tem todas essas características. Na aula de hoje, a gente vai começar a estudar os tecidos conjuntivos. Por que eu falo de tecidos conjuntivos? Porque os tecidos conjuntivos são conjuntos, né? Conjuntivos, né? Não sei se significa a mesma coisa, acho que não. Mas são vários, na verdade, tipos de tecidos, né? Então, os tecidos conjuntivos são vários tipos, subtipos de tecidos que a gente tem no nosso corpo, né? Então, os tecidos conjuntivos, como vocês conseguem ver aqui, olha, nas imagens, tem uma série de tecidos conjuntivos aí. Os tecidos conjuntivos, eles têm como função, eles unem, né, e sustentam outros tecidos, dando conjunto, unidade ao corpo, né? Daí sua denominação da unidade. Né? Então o tecido conjuntivo ele sempre está unindo e sustentando outros tipos, os tecidos conjuntivos, unindo e sustentando outros tipos de tecido. Então, geralmente entre um tecido e outro a gente sempre encontra tecidos conjuntivos, entre uma estrutura e outra a gente sempre encontra tecidos conjuntivos, né? Então dá essa união ao corpo. Né? Então esses tecidos eles vão ter as características opostas às características do tecido epitelial, ou seja, eles não apresentam células justapostas, ou seja, células juntinhas, como os tecidos epiteliais, mas as células deles estão bem espalhadas, bem divididas pelo tecido. As células, diferentes das células epiteliais, que eram sempre daqueles cúbicas, colunares, tinham sempre a mesma estrutura e o formato, dependendo do que tecido epitelial a gente estava se referindo. No caso das células do tecido conjuntivo, elas vão apresentar vários tipos diferentes. Ou seja, a gente vai classificar o tecido conjuntivo pelos tipos de células, como a gente fez no epitelial, porque as células têm vários formatos, várias estruturas, várias funções, então não dá para fazer a classificação do que a gente fez no tecido epitelial. Como eu falei, as células não são justapostas, elas são muito separadas umas das outras, e ela tem muito material intercelular, ou seja, ela tem uma grande matriz intercelular, né? Ou seja, diferente do tecido epitelial que tinha pouco material entre as células, o tecido conjuntivo é o contrário. Como as células são bem espaçadas, elas têm uma matriz intercelular repleta desse material gelatinoso, né? Que esse material, essa matriz intercelular, que as próprias células do tecido conjuntivo elas produzem esse material. Então veja que as características do tecido conjuntivo são opostas, são contrários do tecido epitelial. Então, enquanto o tecido epitelial tem células justapostas, o tecido conjuntivo tem células afastadas. Enquanto o tecido epitelial tem pouca matriz intercelular, pouca substância entre as células, já que elas são justapostas, coladinhas, o tecido conjuntivo tem uma grande quantidade de matriz intercelular que é secretada pelas próprias células. Enquanto as células do tecido epitelial têm formatos bem definidos, as células do tecido conjuntivo elas não têm essas células com um formato definido, eles têm células com vários formatos.
E aí os tipos de células que a gente vai encontrar em cada tecido conjuntivo e a composição dessa matriz, o que tem nessa matriz intercelular, é o que vai caracterizar os diferentes tipos de tecido conjuntivo. Então a gente vai separar um tecido conjuntivo do outro de acordo com os tipos de células que tem, né? Cada um desses tecidos e como é que é a sua matriz intercelular. E aí a gente consegue diferenciar, veja que a gente tem vários tipos de tecido conjuntivo, adiposo, o conjuntivo frouxo, tecido ósseo, cartilaginoso, tecido conjuntivo fibroso, o sangue, certo? Ao contrário do tecido epitelial, os tecidos conjuntivos são quase sempre vascularizados, e quase todos eles apresentam vasos sanguíneos, né? E aí eles que garantem a nutrição e a oxigenação tanto das células conjuntivas, tanto das células que estão presentes no tecido conjuntivo, como das células epiteliais vizinhas. Lembrar que o tecido epitelial ele não tem vascularização. Outra diferença para o tecido epitelial. Os tecidos epiteliais não têm vasos sanguíneos. Quem nutre a célula do tecido epitelial são justamente os vasos sanguíneos que estão presentes nos tecidos conjuntivos, que estão subjacentes, estão juntinhos, que estão abaixo ou juntinhos lá do tecido epitelial. Só tem uma exceção de tecidos conjuntivos que não apresenta vascularização interna, que é o tecido cartilaginoso, né, que a gente vai estudar na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então o tecido cartilaginoso ele é o único dos conjuntivos que não tem vascularização, é a única exceção. Os tecidos conjuntivos eles podem ser classificados em dois grupos. Os que a gente chama de tecidos conjuntivos propriamente ditos, certo? E os tecidos conjuntivos especiais. Então, um tecido conjuntivo propriamente dito, quando fala do tecido conjuntivo propriamente dito, é o primeiro tipo de tecido conjuntivo que foi descoberto. Depois que você percebeu que os outros tecidos conjuntivos, que são considerados especiais, eles, na verdade, achavam que eles eram conjuntos de tecidos diferentes, mas na verdade você percebeu que eles fazem parte, por suas características, na verdade eles fazem parte dos tecidos conjuntivos. Então a gente tem esses dois tipos, os conjuntivos propriamente ditos e os tecidos conjuntivos especiais. Os tecidos conjuntivos propriamente ditos, eles são divididos em dois. O tecido conjuntivo frouxo, está aqui em cima, lá em cima, olha, e o tecido conjuntivo que a gente chama de denso. O denso seria aquele ali tecido conjuntivo fibroso. Né? Então a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, vai se dividir em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso ou fibroso. Esse denso ele se subdivide em dois, que é o tecido conjuntivo modelado e o tecido conjuntivo não modelado. Então a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, se separa em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso ou fibroso. O denso ele se divide, então a gente vai ter o tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado e não modelado, certo? Vamos ver um pouquinho as características dele com calma aqui, para a gente não se atropelar. O tecido conjuntivo frouxo, que é aquele lá de cima, ele está presente em diversas partes do nosso corpo, dando sustentação aos tecidos epiteliais. Então a derme, por exemplo, lá da pele, é um tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo propriamente frouxo, certo? Ou pode falar sobre tecido conjuntivo frouxo. E preenchendo os espaços entre tecidos e órgãos. Ou seja, o tecido conjuntivo frouxo ele vai dar sustentação aos tecidos epiteliais e preenche todo o espaço que existe entre dois tecidos ou entre órgãos. Então, se você tem dois tecidos diferentes, no meio sempre vai ter um tecido conjuntivo frouxo ocupando esse espaço. Se você tem um espaço entre órgãos, no meio você vai ter lá um tecido conjuntivo frouxo ocupando esse espaço. E além de dar sustentação, formando a derme, lá do tecido conjuntivo, lá da pele, né, dando sustentação aos tecidos epiteliais. Então, logo sempre após o tecido epitelial, sempre vem um tecido conjuntivo frouxo. Aí, como eu falei, o exemplo desse tecido é justamente, né, essa camada da derme, né, que é localizada logo abaixo da lâmina basal, né, da epiderme, a camada mais externa, que a gente viu na aula passada. Então, lá na pele tem a epiderme, aquela parte mais externa, tem a lâmina basalzinha, e logo abaixo vem a derme, que vai ter lá a raiz do pelo, as glândulas sebáceas, sudoríparas, as terminações nervosas, vasos sanguíneos, e a hipodérmica era aquela camada de tecido adiposo que vinha logo abaixo.
Então o tecido conjuntivo frouxo ele vai estar justamente aí ocupando os espaços, delimitando dois tipos de tecidos separados, né, fazendo essa junção. O tecido conjuntivo denso, não fibroso, então como eu falei, a gente tem os dois tipos, o não modelado e o modelado. O tecido conjuntivo não modelado, que a gente chama de denso fibroso, né, ele é mais consistente que o tecido conjuntivo frouxo, ou seja, o frouxo ele é mais flexível, né? O conjuntivo denso não modelado ele é mais resistente que o tecido conjuntivo frouxo, mas não tem uma forma bem definida, ou seja, acompanhando a forma do órgão no qual ele faz parte. Então, onde você tiver o tecido conjuntivo denso não modelado, ele não tem uma forma bem definida, né? Ele segue a forma daquele órgão que ele se encontra. Né? O tecido conjuntivo não modelado, né? Ele é encontrado, por exemplo, na camada reticulada dérmia, que ele fica logo abaixo da camada papilar, né? Que é bem mais é bem mais espessa que essa. Essas são subcamadas da derme, certo? Nesse tecido conjuntivo denso fibroso, nesse não modelado, há série de fibras entrelaçadas, né, que lhe confere resistência e elasticidade. Esse tecido ele constitui, né, cápsulas que envolvem diversos órgãos do interno, né, como rim, baço, fígado, testículo. Então, é um tecidozinho que vai estar lá acompanhando a estrutura de alguns órgãos. O outro tipo de tecido conjuntivo denso é o que a gente chama de tecido conjuntivo denso modelado. O tecido conjuntivo denso modelado, ele é denominado, né, o tecido conjuntivo denso tendinoso. Tendinoso por quê? Porque ele forma os tendões do nosso corpo. Né? Ele possui várias fibras grossas que são orientadas de forma paralela, uma do lado da outra, o que torna bastante resistente e pouco elástico. Né? O não modelado ele é mais resistente que o frouxo, mas ele tem uma certa elasticidade ainda. O tecido conjuntivo denso, daí por esse termo denso, né, ou tendinoso, ele tem essas fibras grossas que são orientadas paralelamente, que deixa ele bastante rígido, ou seja, bastante resistente e pouco elástico. Então, se a gente comparar o tecido frouxo, ele é menos resistente e mais elástico. O tecido conjuntivo não modelado, denso não modelado, ele é mais resistente que o frouxo, ele tem uma elasticidade, mas é menos elástico que o frouxo. E o tecido conjuntivo denso, ele é o mais resistente, tem maior resistência, né? E ele é o menos elástico de todos, certo? Então esse tecido ele constitui os tendões do nosso corpo. O que são os tendões? Eles são aquelas estruturas que ligam os músculos aos ossos, para que a gente consiga fazer a movimentação do esqueleto. E os ligamentos também que ligam os ossos entre si. Então os tendões eles ligam o músculo aos ossos e os tendões também eles ligam osso com osso. Certo? Então o tendão de Aquiles que a gente tem aqui no calcanhar, os tendões que a gente tem aqui na mão para fazer essa ligação dos músculos aqui para ligar os músculos aos ossos, até as falanges dos dedos, para que consiga movimentar os dedos. Então o tecido conjuntivo denso, modelado, que a gente chama também de tecido conjuntivo denso tendinoso, porque ele forma os tendões, ele é bastante por isso, ele é extremamente resistente, ele é muito pouco elástico, né? Ele tem uma pouca elasticidade, mas ele é fundamental porque ele vai formar todos esses tendões do nosso corpo. Se você corta o tendão, você perde essa conexão osso-músculo e muito provavelmente você não vai conseguir fazer, não vai conseguir movimentar aquela estrutura que se perdeu. Né? Então esses são os tecidos conjuntivos propriamente ditos. Então, os tecidos conjuntivos propriamente ditos, a gente tem o frouxo e os densos. Os densos a gente tem os não modelados, fibrosos, né? E os densos modelados, que são os que formam os tendões, os tendinosos. Certo? Os outros tecidos conjuntivos é o que a gente chama de tecidos conjuntivos especiais. Eles chamam de especiais porque eles têm uma série. Veja que os tecidos conjuntivos, eles têm, os propriamente ditos, eles estão ocupando espaço, preenchendo espaço, né, dando sustentação a estruturas. Os tecidos especiais, conjuntivos, eles vão ter algumas funções mais específicas. Né? Então, os tecidos conjuntivos especiais são de diversos tipos, né? O tecido adiposo, que está lá em cima da esquerda, que tem a função de armazenar gordura. O tecido cartilaginoso, que vai formar as cartilagens do nosso corpo, que dão sustentação a algumas estruturas do nosso corpo.
o tecido ósseo, que vai formar os ossos, certo? A gente também tem o tecido hematopoético, que é que dá origem às células sanguíneas, certo? E o próprio sangue, ele também pode ser considerado, né, um tecido conjuntivo, cujas células estão imersas em uma matriz extracelular líquida, que é o plasma sanguíneo. Mas por suas características especiais, são importantes no organismo, o sangue a gente vai estudar ele mais detalhadamente e um pouquinho separado desses, né? O sangue tem mais detalhes que esses outros especiais, mas o tecido sanguíneo também é um tecido conjuntivo especial. Então a gente tem tecido conjuntivo especial, o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, o tecido hematopoético, que é o que forma o sangue, as células do sangue, e a gente também tem o tecido sanguíneo. Todos esses são tipos de tecidos conjuntivos. Então a gente vê que os tecidos conjuntivos são uma gama de tecidos. Então a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, densos e frouxo, denso, modelado e não modelado, e os tecidos conjuntivos especiais, adiposo, cartilaginoso, ósseo, hematopoético e sanguíneo. Esses são os tecidos, os tipos de tecido, os tipos de tecidos especiais. Os tecidos conjuntivos propriamente dito, eles estão bastante distribuídos, eles são amplamente distribuídos por nosso corpo, mas a gente sabe que eles, por exemplo, dão suporte a todos os tecidos epiteliais e formam a derme da pele, né? Então, se a pele é o maior órgão do corpo, eles dão sustentação a toda essa estrutura. Então, só para entender como eles são amplamente distribuídos. Esse grupo de tecidos, né, os tecidos conjuntivos propriamente ditos, que também referente ao frouxo e ao denso, né? O modelado e o não modelado, denso. Então, quais são os componentes do tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo, os tecidos conjuntivos, né, propriamente ditos, o tecido conjuntivo frouxo, ele possui diversos tipos de células em sua constituição. Entre as principais células que a gente tem os fibroblastos. Vamos ver aqui um pouco dessas células aqui. A gente tem alguns tipos de células aqui dos tecidos conjuntivos. A gente tem os fibroblastos, a gente tem, que está dentro dos fibrócitos, né? Os fibroblastos, a gente tem os macrófagos, a gente tem os mastócitos, a gente tem os plasmócitos, a gente tem células adiposas, a gente tem as células que a gente chama de mesenquimatosas, indiferenciadas, né? Que podem entrar uma série de os leucócitos, os hemocitoblastos. Então a gente tem uma série de células. Além dessas células residentes, né, próprias do tecido conjuntivo, ele é sempre visitado, o tecido conjuntivo ele é sempre visitado por células migratórias, né, que vem na maioria dos casos do sangue, principalmente os linfócitos, que é esse tipo de leucócito aqui. Os linfócitos são células do sangue, mas que podem em algum momento parar nos tecidos conjuntivos. E essas células elas estão inclusive relacionadas à defesa do nosso organismo contra agentes invasores, né? Então a gente tem vou falar um pouquinho delas, dessas células, e falar um pouquinho das suas funções, né, para que elas servem. Os fibroblastos e os fibrócitos são células que são as células mais abundantes, né, do tecido conjuntivo. Elas têm forma estrelada, né, um formato de estrela, os fibroblastos, ali em cima estão os fibrócitos, mas eu vou falar dos dois, fibroblastos e fibrócitos. Os fibroblastos eles têm um formato mais de estrela, um núcleo grande, né, esse citoplasma, tem o retículo endoplasmático granular e complexo de Golgi bem desenvolvido, que eles têm grande atividade na produção de proteínas, ou seja, o fibroblasto ele produz muita proteína. Os fibroblastos eles são responsáveis pela produção das fibras proteicas e da substância fundamental amorfa, né,
que compõe a matriz extracelular, aquela matriz que fica entre as células, né? Aquela matriz intercelular. Então, ele produz essa matriz, né? E produz também a série de fibras. Né? Quando a gente é adulto, né, os fibroblastos eles se tornam inativos na produção de fibras e assumem a forma ovalada, passando a ser chamado dos fibrócitos. Então, quando a gente é mais jovem, a gente tem os fibroblastos bastante ativos, e quando a gente passa a ser adulto, eles se transformam nos fibrócitos que estão ali em cima. Né? Essa substância fundamental na mufa, essa substância aqui intercelular, que fica entre as células, essa substância que reveste essas células, que ocupa esse espaço entre as células, ele é constituído por uma série de fibras proteicas, né? Parte delas produzidas pelos fibroblastos e pelos fibrócitos, mergulhado nessa substância amorfa, né? Sem forma, já essa substância gelatinosa. Né? Esse gel é constituído por uma série, formado, né? Por uma série de mucopolissacarídeos, né? Ou seja, carboidratos de cadeia longa, como por exemplo o ácido hialurônico, que vocês veem direto aí nesses produtos de beleza, e por macromoléculas de carboidratos e uma série de outras substâncias combinadas, proteínas, glicoproteínas e por aí vai. O ácido hialurônico e essas proteínas combinadas com carboidratos apresentam cargas elétricas, né, negativas em suas moléculas, o que atrai moléculas de água ao seu redor, né, que é um fenômeno que a gente chama de solvação. Né. Esse fenômeno é um dos responsáveis pelo volume e consistência dessa substância. Esse processo de atração das moléculas de água é o responsável pela chamada solvatação, é responsável por inchar, né, essa substância amorfa. Além de atrair essas moléculas de água, né, as macromoléculas de substâncias da substância amorfa também atraem uma série de outros íons, o que confere, né, um potencial osmótico à matriz extracelular, né, lá devido à osmose que mantém esse processo aí da pressão osmótica no tecido. Ou seja, ela se torna capaz de absorver a água do sangue, né, por osmose. Então, a água que está no sangue vem para os tecidos conjuntivos por causa desse potencial osmótico, graças à concentração de íons que são atraídos devido às características dessas moléculas, essas macromoléculas que formam essa substância amorfa. Isso torna o tecido conjuntivo sempre firme e túrgido, ou seja, cheio de água, inchado, né, resistente a uma série de forças de compressão. Né. Então é graças ao tecido conjuntivo dérmico que depois de apertar e soltar a pele, ela volta rapidamente ao normal. Então, se você puxa que sua pele solta, ela não fica esticada justamente graças ao tecido conjuntivo dérmico que vem logo abaixo dela. Né? Então o alto grau de hidratação da substância amorfa no tecido conjuntivo permite a difusão de nutrientes e gases do sangue para as células e também a eliminação de substâncias tóxicas que são produzidas no metabolismo celular. Além disso, né, ela permite que as células de certos tipos de tecido conjuntivo se movam livremente na matriz, né, porque é necessário certos tecidos frouxos. Então essa substância amorfa possibilita que algumas dessas células fiquem se deslocando por esse caminho, o que facilita bastante, ou seja, essa substância amorfa facilita bastante o deslocamento dessas substâncias. A gente tem alguns tipos de fibras que são encontradas no tecido conjuntivo. Né? A gente pode encontrar basicamente três tipos. O que a gente chama das fibras colágenas, as fibras elásticas e as fibras reticulares. Né? Tudo isso aí produzido pelos fibrócitos e pelos fibroblastos. Né? As fibras colágenas elas são constituídas de colágeno, que é a proteína mais abundante no nosso corpo, né? E que representa 1/4 de todas as proteínas que existem no nosso corpo, é de colágeno. A gente tem mais ou menos uns 15 tipos de colágeno. Ele é formado pela repetição de uma sequência de aminoácidos. O colágeno também é a proteína mais simples que a gente tem no nosso corpo. Esses são os detalhezinhos que não é o mais importante. Qual a importância das fibras colágeno? A sua presença, por exemplo, na derme é o que dá resistência à nossa pele, ou seja, evitando que ela sofra lesões ao ser esticada. Então, o que
impossibilita que você consiga dar um descanso, arrancar, é o colágeno. Ele dá essa resistência para que você não consiga lesionar a sua pele, né? Que não tem sido conjuntivo aqui na derme da nossa pele. Então ele dá essa resistência. No tecido conjuntivo que forma o tendão, né, o denso modelado, as fibras colágenas elas são orientadas de forma muito compactadas para dar, e justamente é o que confere aos tendões a alta resistência e pouca elasticidade, ou seja, essas fibras colágenas elas dão muita resistência. Então no tendão ela é muito compactada e por isso que ela dá tanta resistência aos nossos tendões, né? Então quando a gente coloca, por exemplo, colágeno em água fervendo, a gente desmonta um pouco dessa estrutura que pode causar lesões, né? Mas isso aí é só o colágeno em si, né? Se jogar água em você, desmancha o colágeno demais. Só para dizer que o colágeno ele pode desmanchar a sua estrutura em água muito quente. Então, o que possibilita aí uma série de probleminhas se a gente tiver, por exemplo, altas temperaturas no nosso corpo. O outro tipo de fibra que a gente tem são as fibras elásticas. Elas são formadas por glicoproteínas e por uma proteína específica que é a elastina, que confere justamente elasticidade ao tecido conjuntivo, complementando a resistência das fibras colágenas. Então a fibra colágena ela dá muita resistência, a elástica ela dá elasticidade ao tecido conjuntivo e também contribui na resistência. São as fibras elásticas que permitem que a pele retorne à sua forma original depois de ser esticada. Então a gente tem o colágeno que dá resistência para a gente não ter essa lesão, mas as fibras elásticas que permitem que a pele, quando você puxa, não fique assim, né? O calor, ela volta justamente por causa dessas fibras elásticas que vão dar essa elasticidade. À medida que a gente vai envelhecendo, né, nossa pele vai perdendo elasticidade, porque as fibras elásticas elas começam a se agregar e formam fibras mais grossas. Então, quando elas formam fibras mais grossas, elas diminuem a sua elasticidade. E o terceiro tipo de fibras que a gente tem, né? Então a gente fala de colágenos, as elásticas, a gente tem as reticulares, que são constituídas por um tipo especial de colágeno e são mais finas que as outras fibras, né? Elas são ramificadas, né, e formam um traçado firme que liga o tecido conjuntivo aos tecidos vizinhos. Então a gente tem essas fibras reticulares em abundância em órgãos que tem relação com o sangue, como a medula óssea vermelha, né, o baço e os linfonodos. Então o colágeno ele confere resistência ao tecido conjuntivo, as fibras elásticas elas dão elasticidade, como já disse, e as fibras reticulares elas são bem importantes para fazer as conexões do tecido conjuntivo com os demais tecidos do corpo, certo? Vou parar o vídeo aqui, porque se eu for falar, estou olhando pelo tempo aqui, se eu for falar falei aqui só das fibras que são produzidas pelos fibroblastos e pelos fibrócitos. Vamos falar agora da função dos fibroblastos, a relação entre... Só vou falar sobre isso, né? Os fibroblastos, os fibroblastos e os fibrócitos têm essa função de produzir as fibras. Então, os fibroblastos, graças a essa sua atividade, tanto dos fibroblastos como dos fibrócitos, em produzir fibras e essa substância amorfa que preenche esses espaços vazios do tecido conjuntivo, eles participam ativamente do processo de cicatrização de ferimentos. Então, os fibroblastos, né, eles migram para a região da pele ferida e tornam-se, né, hipertrofiados, ou seja, eles passam a produzir grande quantidade de substância amorfa e de fibra, né? Então, em pouco tempo, o ferimento ele fica recoberto de substância amorfa e da malha dos fibroblastos, né? E por pequenos vasos sanguíneos, né, que vêm ramificados de vasos vizinhos, né? E esse processo, os grandes fibroblastos, né, eles vão se modificando, né? E adquirem essa capacidade de contrair o que fecha a lesão, né? Eles se agregam nessa região, eles contraem e eles fecham esse ferimento, produzindo muita substância amorfa e produzindo uma série de fibras para fazer o fechamento dessa lesão, né? Então, ao final do processo de cicatrização, a cicatriz só vai ter os fibrócitos, né, inativos, que se originaram dos fibroblastos, quando já cicatrizou, né? Então, essas fibras compactas e aos poucos os vasos sanguíneos vão se atrofiando. Ou seja, a gente tem um processo de hipertrofia para que aquela estrutura se feche, depois que se fecha, essas estruturas vão se atrofiando até perder a função. Então, os fibrócitos perdem a função depois que se fecha
Então, os fibroblastos, eles são importantíssimos no processo de cicatrização. Pronto, aí eu fecho aqui. Na próxima aula eu vou falar sobre as outras células, os macrófagos, os mastócitos e por aí vai, e falo de dois tecidos especiais, que é o tecido adiposo e o tecido cartilaginoso. Para a aula não ficar longa demais, se eu vou falar de todos os tecidos aqui, essa aula vai dar 40 e poucos minutos, lá para 50. E eu sei que é muito cansativo essas aulas extremamente longas, certo? Então na próxima aula eu falo dos macrófagos, dos mastócitos e dos demais células do tecido conjuntivo. Fiquem bem, se cuidem, a gente se vê na próxima aula. Tchau.